Você pode orar, Isaac, para a gente começar a aula de hoje? Pode deixar. Pai querido, nós agradecemos mais esse momento, nós agradecemos pela pregação de hoje, Pai, nós agradecemos pela vida da pastora, da Susan que traduziu, e que o Senhor esteja com o Taoi agora, que vai estar nos ensinando um pouquinho mais, Pai, sobre a tua história, Deus, a história que o Senhor escreveu com a humanidade, né? Abençoe a vida dele, que o Senhor fale através dele também. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Como a gente tem pouca gente, eu vou fazer um desafio para vocês, só para esquentar. Deixa eu só pôr aqui meu slide. Me fale um personagem, Isaac, do livro de Reis, que você curte, seu ídolo. Cara, uma história que eu gosto. Ídolo. Bate pronto. Salomão, Um porque tem personagem. muitas esposas, né? Pois é, Sabia muitas sogras. ser lábia, Mas beleza. Giovanni, um personagem, livro de Reis. Pensei em Asa. Asa, puxa vida. Vai lá, Tereza, um personagem. Reis? Não sei. Um só, tem tantos. Elias? Não foi Elias, não. Elias? Tá. Não. Não? Hã? Eu curto, sim. Pode Vai ser. lá, Leila. Viúva, Sarepta. Eu Hoje curto falamos ela. bastante, né? Eu curto também. Acho que é um dos grandes. Leila, um personagem do livro de Reis. Eu não tenho algo em mente. Vale a viúva? Viúva, vale. Mas que prestar atenção na aula da pastora, na pregação da pastora. Que bom. Denise, você está por aí? Susan, você está dirigindo? Se você não tome multa, pelo amor de Deus. Não, eu tô conseguindo falar assim. Eu não sei, tem tanta gente. Eu acho que dos reis bons, a galera. né? Aquela galera dos Josias, que restaurou o templo, com 7 anos foi colocado e restaurou o templo, procura Deus, todos esses que têm uma renovação. E também, claro, tem os profetas, Eliseu. É um livro de saga, né? Épico, Homero de Ilíadas. Henrique, você tá aí? Tudo bem? Tô sim, dá pra me ouvir? Tá, dá pra ouvir. E aí, um personagem? Ixi, acho que não. Eu gosto muito do rei Josias. Josias. Gosto muito. Deixa eu pensar, quem mais? Alguém mais que eu não vi? Luke, você tá por aí? Marquinhos, vocês estão conectando, né? Puxa, mancada, pegar assim de cara. Tô falando assim, um personagem, porque o livro de Reis, para mim, é o segundo livro que eu mais gosto da Bíblia, né? O primeiro foi a Susan roubou de mim, foi Samuel, porque conta a história de Davi e identifico pelo nome, né? Basicamente. E por ser baixinho, eu me identifico bastante com Davi, né? Mas o segundo livro que eu gosto é Reis, né? E depois que eu entendi mais o livro de Reis, eu comecei a curtir mais crônicas, mas beleza, pela pegada que o rei dá, né? E escola dominical a gente detona muito esses livros, a gente estuda até exaustão, né? Aí eu falei assim, se eu gosto tanto desses livros, eu vou tentar relacionar as produções cinematográficas, ou os livros, as histórias, as sagas, como a Susan falou, as 3 sagas que talvez eu mais curto, né? E eu curto muito, assim, se vocês pensarem para ler, assim, ler e assistir filme é muito legal, né? E o livro de Reis, para mim, se identifica demais com o Senhor dos Anéis, assim. É velho, né? Não sei se todos estão lembrando dele, né? Puxa, lá em Samuel começa tudo tão complicado e vai juntando as pessoas e chega em Davi. E aí quando, tudo parece que vai dar tudo certo, né? Agora o Davi fez o reino, vai vir o filho dele.
a gente vê que consegue dar tudo errado, né? Consegue tudo se desabar por causa de uma coisa, do pecado, né? E do Senhor dos Anéis, quando você consegue juntar os povos de todos os lugares, o mago, o baixinho, o anão, o elfo, os reis e o Frodo, e aí, meu, separa. Você acaba o primeiro filme assim, não acredito. Quando você achou que você ia ter um grupo perfeito, um grupo de super-heróis para salvar o mundo, né, e destruir o mal, aí os caras se separam, né? E é muito parecido com o livro de Reis, né? Quando você achou que o povo de Deus agora estava no auge, no apogeu, os caras conseguem brigar entre eles, né? Pelo poder e se dividem, né? E briga grande, como segundo os seriados ou série de filmes que eu gosto, né? Dos Vingadores, da Marvel, assim, né? Os caras conseguem quebrar o maior pau do mundo, né? E aí depois começa a história dos profetas. E aí eu lembro muito do Star Wars, né? Porque o Star Wars fala assim, o mal e o bem, né? Eles são mais ou menos divididos, assim. É uma ideia muito errada, tá? Isso não é cristã, mas é bem legal essa ideia. Que, meu, quanto mais forte o mal, mais forte o bem. Quanto mais forte o bem, mais forte o mal, né? E aí parece isso que acontece. Quando você tem os profetas falando nessa história, você vai vendo que, meu, cada vez os profetas são mais fortes, porque os reis malvados são cada vez piores, assim, né? Então tem essa dualidade e assim vai. Então o livro de Reis é um livro muito extenso, muito legal, né? Mas ele tem um foco, e não é esse. Não é nenhum desses que eu falei, tá? Mas é muito legal a gente poder lembrar. Então, vamos falar um pouquinho do livro de Reis, que acho que é importante lembrar, né? Tudo está baseado quando Moisés, o Abraão é chamado por Deus e fala assim, cara, você vai formar um povo, uma nação, você vai herdar uma terra que eu vou te dar uma promessa. E assim começa essa história toda. E na parte política, que ele foca bastante, a gente vê que o povo de Deus era muito desorganizado, era muito cada um na sua tribo, e aí vinham os juízes eles traziam a voz de Deus, mas eram também líderes militares importantes, né? E quando você fala assim, acabou essa época e a gente vai ter um rei, e aí é muito curioso os textos que Samuel falou, assim, né, que fala assim, em 1 Samuel 8:18, fala assim, Samuel muito bravo, falando, cara, vocês vão pedir um rei, como os outros povos, né? E aí Samuel ele fala uma palavra que marca o livro de Reis para mim. Naquele dia, né, depois que vocês pediram os reis, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá, né? Samuel adverte falando seriamente que vocês querem um rei. O rei vai fazer muitas coisas. O rei vai tirar uma parte das suas rendas. O rei vai separar uma parte dos seus filhos para formar exército. O rei vai dominar sobre vocês. E se ele for mal, né? O Senhor Deus não vai ouvir o clamor que vocês foram falar, né? Muito curioso essa palavra, porque isso é o que vai seguir no livro de Reis, e vocês vão ver como Deus, na sua misericórdia, vai mandar os profetas. Muito legal, acho que essa sequência. Aí depois vem o Saul. Saul é o rei, o cara alto, o bonitão, e aí depois vem o Davi, né? E a gente sabe que o Davi ele segue, né, no final da vida de no final da vida de Davi é onde começa o livro de Reis, né? E acho que a parte mais importante que a gente não pode esquecer para ter isso na nossa cabeça é que quando Davi ele recebe uma aliança com Deus, ele recebe essa promessa de Deus que está em 2 Samuel 7:16, é isso que vai segurar o livro de Reis todo, né? Quando Deus fala, quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Essa é a promessa que vai segurar todo o livro de Reis, né? Eu acho que essa é o que vocês têm que ter na cabeça, que Deus prometeu a Davi. E quando a gente vê o livro de Reis ele pode ser dividido,
algumas curiosidades, né, do livro de Reis. A gente não sabe quem escreveu o livro de Reis, né? O livro em si não tem uma autoria expressa, ele não fala, eu escrevi o livro de Reis, né? Então a gente sabe que foi alguém que escreveu o livro de Reis, que viveu depois dos acontecimentos do livro de Reis, né? E alguém que estava no exílio, provavelmente, né? E aí muitos autores, estudiosos, acham que foi Jeremias que escreveu. Isso tem muito a ver com o objetivo do livro de Reis. E a época que foi escrito esse livro, provavelmente foi quando o Joaquim ele foi solto, né? O Joaquim de Israel, de Judá, não de Portugal. Brincadeira. E antes do fim do cativeiro, né? E por que isso? Porque é onde entra no objetivo. Por que chegamos até aqui, né? Por que estamos no cativeiro? Então, o livro de Reis é um livro de memórias, né? É bem típico do povo de Israel. É um livro que a gente repete, lê, repete e conta as histórias com um objetivo. O objetivo de falar assim, puxa, por que nós, povo de Deus, persistimos de forma teimosa, de forma a desobedecer a lei de Deus sucessivamente? E sempre tem uma pontada de correção, né? Não é só uma crítica, é assim, e vamos nos arrepender? Vocês já viram o que aconteceu no passado, né? Vamos nos arrepender? Então, aqui o livro de Reis, eles reforça a forma negativa da história do povo de Deus, né? E aí a gente tem dois papéis muito grandes que a gente vê acontecendo no livro de Reis. Os dos reis, que eles simplesmente tinham de ter um coração voltado a Deus, e o dos profetas, né, que falavam para os reis, olha, reis, vocês não estão seguindo a Deus, e a gente vê de uma forma gradativa que quanto maior a necessidade que o profeta tinha de fazer milagres ou fazer coisas para lembrar o povo de Deus, né, e o povo não escutando e o rei não escutando, maior é o tombo, né, que ele vai tomar. Então, ou onde ele errou a mais. Então, eu acho que esse livro de Reis ele tem um aspecto muito interessante que a gente não tem muitos livros da Bíblia, e a gente também, na nossa tradição oriental, é muito parecido com o povo de Deus. A gente não gosta, e ninguém gosta, certamente, mas a gente não gosta de mostrar os nossos erros, o nosso lado negativo, né? Mas são lições importantíssimas, né? Eu convivo bastante com alguns judeus, né, e muito ortodoxos. É muito curioso, às vezes, coisas negativas, não é que eles sentem que atrai, mas eles não gostam de reforçar coisas negativas, né? Eles gostam de pensar em coisas boas, coisas positivas. Então, por exemplo, você está fazendo uma cirurgia, antes de uma cirurgia, você não discute o que pode dar errado, né? Porque eles têm uma sensação que a gente não pode ficar falando desse ponto negativo, né? Então, falar sobre algo negativo é muito doloroso para o judeu, assim como para o oriental, né? Então, o livro de Reis ele é muito especial por causa disso. Ele vai reforçar o erro, vai reforçar lições de como não devemos agir, né? E eu vou dar um exemplo disso. Deixa eu ver quem que está aqui online. Vou procurar aqueles que gostam de ler, né? Oi, Stefan, tá aí? Tudo bem? Sim, tô aqui. Você tá fácil para ler, Stefan? Hã? Você tá fácil para ler aí para gente? Uma voz máscula, forte, um cara que eu gosto muito. Então, você lê a história de 1 Reis 1, 5... não precisa ler o de 5, né? De 5 a 9. Vamos ler esse trecho só? Você consegue ler para gente? Bom, 1 Reis 1, 5 a 9, né? Isso. Tá. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem em sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: Por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, profeta Natã, Simei,
Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Rojal. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei. É uma história muito curiosa essa, né? Na verdade, dá um déjà vu. Obrigado, Stefano, ter lido. Parece muito Absalão, né? A gente, quando vai lendo assim, fala, ué, eu já vi essa história em algum lugar, né? O Davi, ele tinha um filho, provavelmente esse filho era o mais velho do que tinha sobrevivido, era o quarto da... Se a gente for ver a sucessão, né, pela idade, era o quarto, né, mas os outros já tinham sido mortos, tinham sido mortos, inclusive, por coisas bem graves, por estupro, por ter tentado dar um golpe de Estado. E aí, o Adonias, ele estava lá. E aí começa a primeira característica do livro de Reis, cuja mãe era Agite, né? Reis sempre fala quem era a mãe do povo quando é um rei da linhagem de Davi, né? E ele falou assim, vou ser rei. E aí catou e começou a pegar as carruagens, catou 50 homens, começaram a correr na frente dele, né? E falando, viva o rei, né? E aí o livro de Reis, ele coloca um trecho, que é o versículo 6, que eu acho que é o segredo de tudo, né? E não é porque eles não gostavam de Davi, quando o autor escreve, se vocês pensarem, Davi é o rei mais respeitado do povo, né? Às vezes eu atendo judeus e as senhorinhas, elas falam assim, doutor Davi, fico tão feliz de ouvir seu nome, é um nome tão bom na comunidade judaica, é muito especial. Eles cantam a musiquinha lá do Viva Rei Davi para mim, eu fico assim, sem saber o que fazer, né? Mas o que eu sinto é um carinho muito grande por esse nome, né? Ele foi um rei muito querido, e é muito doloroso você falar mal de quem é querido. E a Bíblia fala assim, o seu pai nunca o havia contrariado. Quer dizer, Davi, como a Susan colocou, foi um ótimo rei, fez coisas muito boas, foi muito querido, mas como foi um péssimo pai, né? Ele nunca repreendeu Adonias, né? E o motivo dele nunca ter repreendido Adonias, ele coloca, assim como Absalão, eles tinham boa aparência. A importância que esse povo dava por ser bonito, por ser alto, né, era enorme. Eles queriam o rei modelo, né? Assim como foi Saul, a primeira escolha, um cara alto que se destaca, né? Absalão com seus cabelos, Adonias que era bonito. E curioso, se vocês puxarem Samuel, não era o Davi que tinha de ser rei, era o irmão dele, que era o primeiro, o da frente. E também, provavelmente, quando Deus fala para Samuel, não vai ungir esse, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração, né? É por causa disso. E o Davi, se foi ungido, é porque ele era pequeno e também não devia ser bonito, né? Apesar da beleza de Davi ser retratado por Michelangelo, né? Mas ele não era o princípio que Deus escolheu Davi, mas escolheu o seu coração. E o Davi não entendeu, falou assim, cara, eu vou deixar o Absalão, o Adonias. E o Davi fez vista grossa de tudo que aconteceu nisso, né? E aí a coisa mais doida, Adonias fala com Joabe. Vocês lembram quem que é Joabe? Joabe é o braço direito, guerreiro de Davi. E foi Joabe que matou Absalão. O Davi falou, Joabe, vai lá, mas não mata Absalão, porque ele é meu filho querido, ele tá lá querendo me matar, eu tô correndo dele. Mas não mata Absalão, pelo amor de Deus. E o Joabe falou, cara, não vai dar certo. Se eu deixar Absalão vivo, vai dar sempre essa briga, uma guerra civil, e nossos guerreiros que lutaram não valeu a pena, e foi lá e passou uma lança. E Davi nunca perdoou Joabe por causa disso, né? E o Joabe, ele perdeu todo depois o protagonismo, né? E aí o Joabe vai lá e se alia a Adonias, né? Porque Joabe também tá vendo que o Davi não tá legal, ele não tá fazendo as coisas legais no fim da vida dele, né? E aí ele vai lá e sacrifica, e aí começa o golpe de Estado. E a gente sabe como vai terminar isso, né? Em morte. Não tem como, qualquer golpe de Estado termina em morte. Então, o que o autor, quando ele relata isso, ele gasta muito tempo falando dos pontos negativos dos reis, né? Não de uma forma ruim, mas assim, foi isso que aconteceu.
Preste atenção. Vamos tomar cuidado disso? Né? E quando vocês veem uma comparação de texto, é muito curioso como Deus, o autor, né, ele vai focar em algumas coisas. Por exemplo, e aí, para acabar todo esse problema, o rei, né, a Batseba, então a gente vê o papel das mães, né? A Gite lá foi da Adonias, e a Batseba falou: "Ô, Davi, tá errado esse negócio. Você jurou que ia ser meu filho", né? E lógico, a Batseba não é boba, além de querer cumprir a vontade de Deus, sabe, se Adonias entrar, o que que ele vai fazer? Ele vai matar toda a linhagem real, porque é mais ou menos isso que a gente faz. A gente não, mas as monarquias fazem quando você faz um golpe, né? Você tem que tirar todos os seus concorrentes. E ela ia morrer, Salomão ia morrer, e o Natan foi lá, conversou com Davi, o Davi foi lá e desfez o golpe, né? E proclamou Salomão. E aí, a gente tem um trecho muito curioso que eu queria trazer para vocês. Vou pedir para o Henrique ler, 2 Reis 1-5. Você lê para a gente, Henrique? 2 Reis 2, 1-5. E o Henrique caiu, tá entrando aqui de novo. O Henrique caiu, então escolhe alguém, Isaac. Ou Isaac mesmo. Eu leio. Onde que é para ler? 2, 1 a 5? Tá na tela, se quiser. Tá, 2, 1 a 5. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Eita, Desculpa. volta lá. Eita, foi mal. Eu tô brigando com o mouse aqui. Foi mal. Tá. Seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta. E se me seguirem fielmente de todo o coração e toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então, aqui, o livro de Reis, ele pega a preparação de Davi para o seu filho, né? Ele gasta 3 versículos aqui, né? Para a gente falar o que você faz. São palavras certamente muito bonitas e palavras muito importantes. É a palavra-chave, né? Então, para você entender o livro de Reis, você precisa entender isso, né? Davi fala, um rei tem que ser assim, né? Obedecer a Deus, a lei, e por causa disso, a promessa de Deus de nunca deixar um descendente, né, da minha linhagem, dos meus filhos, Davi falando, no trono de Israel, isso vai acontecer. Então, faça isso para que não aconteça o contrário, né? E é muito diferente quando a gente abre em Crônicas, por exemplo, que tem outro foco, né? O foco é quando o povo já está voltando, então fala assim, cara, como Deus foi bom no livro na época de Reis. Então ele ressalta as partes positivas do livro de Reis, dessa história. Então, por exemplo, você não tem a história de Absalão, você não tem a história de Adonias, e quando a gente olha o autor de Crônicas gastando capítulos para instruir Salomão na sua sucessão, né? O cronista ele fala assim, o Davi escreveu todos os detalhes de como tinha de ser o reino, como governar, como fazer o templo, e aí ele chama uma assembleia, né, e junta todo mundo, junta as pessoas importantes e prepara o caminho para o Salomão ser rei, né? Sacrifica 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros. E quando o livro de Reis fala assim, olha, a história começou assim, o Adonias queria ser rei, e ele correu na frente com a carruagem, 50 homens, sacrificou e falou que era rei. E aí o Salomão teve de mudar, porque o Davi não tinha corrigido. Olha como a mesma história, o enfoque. E aí deu tudo certo, e aí o Salomão virou rei, falou 3 versículos de instruções, e agora morreu, e aí Salomão segue sua história, né? É muito diferente para vocês entenderem qual que é o enfoque do livro de Reis. O enfoque do livro de Reis é falar assim, desses erros não queremos fazer mais. Olhem os erros que os reis fizeram. Não façam de novo, tá? Porque é por causa disso, lembre, porque é por causa disso
que estamos aqui no cativeiro. E o Crônicas é um pouco diferente, olha, estamos voltando do cativeiro, vamos refazer um povo, vamos reconstruir, vamos buscar a Deus. Animem-se, vocês estão todos destruídos, animem-se, lembre das histórias boas que Deus colocou. Isso não é você falar, omitir uma verdade, mas é você focar em alguma coisa, é o objetivo do livro. Então, quando a gente lê o livro de Reis, que o objetivo seja a atenção, né? A atenção que o pecado que levou à destruição desses reis, né? Eu acho que esse é o objetivo central. Então, é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente tem a descrição de atitudes negativas, o que eu vou falar a verdade, o que eu acho que é muito difícil, o livro ele faz muito bem, é você colocar críticas construtivas, né? Quando você vê alguém fazer algo errado, é você falar assim, cara, você fez isso errado, e vamos trazer isso para correção. É uma crítica muito construtiva, que para mim é uma coisa extremamente difícil de fazer. A tendência nossa é o quê? É uma crítica negativa. Ó, tá errado, né? Vai se dar mal. E eu tô torcendo para você cair, né? Isso é fofoca, que a Bíblia condena de uma forma, no Novo Testamento vocês vão ver como isso é condenável, né? Mas uma crítica negativa nas atitudes negativas, como o Davi não foi bom pai. Não estou criticando o Davi, eu estou falando assim, cara, a gente tem que ser, se o Davi não foi bom pai, é importante obedecer à lei de Deus e ser bons pais, porque olha o que aconteceu, e a gente não quer que isso aconteça agora, né? E é muito curioso quando a gente lê os textos de Reis, que é muito diferente do texto de Crônicas, que apontam para o Messias, a história é contar a história de Crônicas e levar o Messias. Aqui não. Aqui a história é a gente contar a história e entender por que chegamos a tão longe ao Messias. E vamos nos arrepender para não continuarmos cada vez mais longe. Tá? Então, essa é talvez a história de Reis, que é importante. Então, quando vocês lerem Reis, tenham essa ideia, né, na cabeça de vocês. O livro de Reis ele pode ser dividido em 5 grandes movimentos ou pontos, né? Então, a gente tem os 2 pontos que, se vocês, na minha opinião, são os mais importantes, que se você ler o 1 e o 5, você vai entender, né? O reino de Salomão, quando começou o reino de Salomão, a construção do templo, né? E depois como aconteceu o final de tudo. Chegamos à destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia, né? Então, esses são talvez os pontos que a gente tem que ter muito claro. Começou aqui e vai terminar aqui. E o meio, ele vai descrever como isso tudo aconteceu, né? Como Israel se dividiu, como os reis foram maus, como vieram os profetas tentaram corrigir, e não deu certo, e os reis foram ficando cada vez pior. Surgiu pouquíssimos reis bons, e depois deles péssimos reis, e isso levou à destruição de Jerusalém. Então, basicamente, eu vou tentar dividir o livro de Reis e tentar não me estender demais. Então, quando a gente tem o reino de Salomão, que é a primeira parte, né, é muito curioso como Deus, o livro vai descrevendo, né? O Davi chega, Salomão, o que é importante? Importante é você ser leal a essa aliança, para que continue um descendente no meu trono, e eu vou te dar uma dica. Cara, a gente tem que assassinar vários caras aqui que tá dando errado. Se você não fizer isso, vai ter problema na sua coisa. Então, o conselho de Davi é: siga a aliança e mate meus inimigos. Né? É uma coisa bem curiosa. E mate Joabe, mate o sacerdote, e mate todo mundo. Isso que vai acontecer no começo da história de Salomão. E aí chega um ponto que fala assim: Salomão, Deus fala, pede alguma coisa aí, eu vou estar com você, eu vou cuidar do seu reino, pede alguma coisa. E Salomão, curiosamente, pede por uma sabedoria, né? E nunca houve um cara tão sábio na face da terra como Salomão. Apesar da sua sabedoria não ter sido suficiente para proteger seu coração, né? Mas o cara era inteligente, o cara era sábio, e com essa sabedoria, com esse poder, com essa riqueza que veio junto com a sabedoria, Salomão construiu o templo, né? E a história mais bonita que a gente tem, porque é um tabernáculo bem maior,
o dobro do tabernáculo, com todos os símbolos que a gente vai ler no livro de Levíticos, símbolos que tem do Jardim do Éden, tinha uma árvore no meio do tabernáculo, no meio do templo, né? E por que o templo? O templo é onde mora a presença de Deus no seu povo, no reino que ele está constituindo. Então, é uma história muito linda que a gente tem da história do Salomão, né? E podia ter acabado aí, né? Mas aí, assim que Salomão termina o templo, ele fala assim, na sua sabedoria, não de Deus, ele fala assim, eu vou casar com a filha do faraó, né? E eu vou casar para ter alianças políticas, para aumentar o meu poderio, para eu não ter guerras, né? E quando ele faz isso, no capítulo 11 ele fala, ele vai trazer todos os deuses que Deus falou para não trazer para o seu povo, para a sua casa, para dentro dos seus, junto com seus filhos, junto com a sua corte, né? E isso foi o que corrompeu o Salomão. E aí a gente vê, no fim da história, um Salomão que parece mais um faraó do que parecia com Davi, né? E é muito triste. O Salomão, ele faz trabalho escravo, né? É uma coisa que, se a gente for ver, não é interessante, não é da lei de Deus. Ele faz acúmulos de riqueza. E aí tem um texto em Deuteronômio 17, que começa no 14, e eu achei muito interessante. Por que tem esse texto aqui, né? Que é um texto que fala, que Deus dando a ordem para Moisés, fala assim, os decretos do rei, né? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará, tiverem tomado posse deles e nele tivesse estabelecido, vocês disserem, e vocês disserem, queremos o rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, e tenham cuidado de nomear um rei que o Senhor, teu Deus, escolher, né? Então, quer dizer, Moisés, ele já fala assim, olha, se um dia vocês pedirem um rei, essas são as regras que que esse rei tem que servir, né? Primeiro, você não pode pôr um estrangeiro, né? Tem que ser um israelita. Então, a primeira coisa que Salomão faz de errado é catar e casar com uma estrangeira, e muitas outras estrangeiras, né? Tá, porque você não deve voltar, ó, o povo, você não deve adquirir muitos cavalos. Salomão tinha bilhões de cavalos, e nem fazer o povo voltar para o Egito, né? E curioso, Salomão não fez o povo voltar para o Egito, ele fez o Egito se tornar o seu reino, né? Não deve acumular muita prata, nem muito ouro, né? Muito curioso. Quando você subir ao reino, você tem que fazer uma cópia, né? Fazer um rolo para que seja o seu uso pessoal, uma cópia da lei onde que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas, né? Trará essa cópia sempre consigo e vai lê-la todos os dias de sua vida, para aprender a temer a Deus, seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e desses decretos, né? Não se considere superior aos israelitas, seus irmãos. Não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Ou seja, Moisés já trouxe a aliança que Deus ia fazer com Davi, em Deuteronômio, e deu a regra, está aqui, né? E Salomão, você tem que ler todos os dias da sua vida a lei do Senhor, né? É muito bonito, porque está tudo já explicado, né? Então, quando a gente pensa num rei que vai, um rei correto, né, que encontra a lei, renova a aliança, já tinha essa determinação no Velho Testamento, no Deuteronômio, né? Muito curioso quando a gente tem isso. E aí, certamente, a gente pensa, puxa, quando foi escrito o Deuteronômio para ter essa coincidência? E aí o Salomão vai, e ele fica velhinho, e aí ele vai morrer. E aí, quando ele morre, aí o seu filho, que vai assumir, ele pensa assim, ele é muito jovem, né? É muito mal criado, provavelmente, e ele fala assim, cara, eu tenho que ser melhor que meu pai, né? Eu estou no auge do povo de Deus, eu tenho que ser melhor que meu pai. E aí, quando ele fala que ele precisa ser melhor que seu pai, que fez trabalhos escravos, fez as pessoas sofrerem, trabalharem muito,
acumularem muita riqueza, o Roboão fala assim, eu vou fazer isso mais, de uma forma mais agressiva, eu vou cobrar mais que meu pai, né? Se vocês acham meu pai rígido, eu vou ser pior ainda, porque ele escutou os seus amigos, os seus conselheiros jovens, não as pessoas sábias, os anciãos. E Salomão já tinha tido uma rixa com Jeroboão, já tinha expulso ele, e Jeroboão volta e se torna uma alternativa. Ou seja, quando todos aqueles povos que eram diferentes, todas aquelas tribos que pensavam diferentes, tinham lideranças diferentes, eles são oprimidas pelo seu próprio rei, né? E ao invés e quando eles sabem que se clamarem a Deus não vai escutar, pelo que já foi falado em Samuel. E aí eles veem uma alternativa que é um outro rei, que chama para rei para ele, que é o Jeroboão, e o Jeroboão realmente faz um golpe, leva as 10 tribos, fica na parte norte, estabelece uma nova capital, né? E coloca 2 pontos de adoração, Betel e Dan, e aí ele coloca o bezerro de ouro em cada um desses templos, né? Lembrando muito o povo de Deus quando saiu do Egito, e me lembrando muito o povo de Deus adorando o bezerro de ouro. Mas por quê? Porque nesse contexto, o Salomão já tinha muito trazido da cultura do Egito. Lembra que a esposa dele era a filha do faraó? E ela trouxe todas. Então, a gente vê que a cultura egípcia já tinha trazido. O bezerro de ouro é bem essa ilustração. E o reino é dividido, né? E depois de Jeroboão, a gente vê que vem uma sequência de reis, né? Nabate, Baza, Elá, Zinri, Onri, e chega num ponto assim bem crítico, que é o Acabe, né? E lá no Reino do Norte continua Roboão, Abias, Asa, né? Que são muitas histórias, e a gente vai vendo que o livro de Reis ele traz uma sequência de reis muito honesta, né? A gente vê que tem divisão se a gente pegar a divisão de reis, tem 20 reis para cada lado, né? E quando a gente vai ver como o livro de Reis ele vai se dividindo, principalmente, né? Ele coloca assim: quando um rei começa, a primeira parte do texto é falar o quê? Quem era o outro rei no outro reino? Então, por exemplo, fala Jeroboão e o outro rei já estava há tanto tempo, Roboão. E fala quanto tempo que durou, qual era a capital, em que capital. E no livro de Reis, muito curiosamente, ele cita o nome da mãe, né? Isso tem um papel muito importante. Se vocês forem estudando o nome da mãe, né, se é uma mãe estrangeira, se é uma mãe que era do povo de Deus, se era uma mãe fiel a Deus, se era uma mãe que não era fiel a Deus, e isso você consegue ver claramente como isso influi, né, no rei que está assumindo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito curiosa esse ensino que o livro de Reis nos traz, né? A importância da mãe na formação espiritual dos seus filhos, né? Não que o pai não seja importante, mas isso influi demais. E se você traz uma mãe estrangeira, aí você já imagina, uma mãe que não adora a Deus, já é muito complicado. A sua formação, a sua política religiosa, né? E aí é dividido muito simples. Ou seguiu os pecados de Jeroboão, ou ele seguiu o coração puro de Davi. E aí o que eles fizeram com os altares? Que esses altares já foram colocados, já estão impregnados no povo, é muito difícil tirar, os reis não conseguem destruir esses altares nas colinas. E aí fala onde que está a fonte da informação sobre esse rei. A gente tem 3 grandes livros históricos, não da Bíblia, mas sobre esses reis, e eles meio que colocam as informações e fala como foi sepultado. Basicamente, vocês vão ver essa sequência, essa estrutura básica falando de cada rei. E talvez a palavra-chave que a gente vai trazer, que não sei se vocês lembram, mas um dia, lá no fim do ano, a gente vai perguntar, vocês lembram a palavra-chave do livro de Reis? A palavra-chave vai ser monarquia, e a ideia é falta de esperança. E o Isaac, um dia, que está olhando com cara de assim, é verdade, eu vou ter que dar um prêmio para quem lembrar de tudo isso, já está preocupado. Então, lembrem disso.
A avaliação da monarquia é: adorem apenas ao rei de Israel. Será que eles adoraram ao rei de Israel? Será que eles lutaram contra a idolatria ou eles foram leais à aliança de Davi? É isso que Deus está avaliando o livro de Reis. É isso que o autor está falando. Esse rei foi bom ou foi ruim? E quando a gente faz um ranking, a gente vê que no Reino do Norte, 0 reis foram bons e 20 foram ruins. E no Reino do Sul, a gente tem 8 bons e 12 ruins. Isso já dá muito claro por que chegamos onde chegamos, né? Chegamos no cativeiro, né? Por causa disso, para avaliação dos seus governantes, né? E o papel forte que os profetas vão ter, né? Os profetas, quando vinham, falavam em nome de Deus, né? Traziam à memória a aliança de Deus com Davi, apontavam a idolatria e a injustiça social e falavam assim: reis, vou dar um castigo se você não se arrepender. Muitos deles fizeram isso. Ô reis, por que vocês não voltam, né? E voltam a seguir o reino de Deus? Vamos lá? Vamos voltar? Vamos dar essa chance? É isso que os profetas faziam, de formas mais fortes, de formas mais suaves, né? E a gente teve grandes profetas nessa época. E talvez na escola dominical e no ministério infantil, a gente passou muito tempo estudando Elias e Eliseu, são 2 personagens muito icônicos da história de Israel. Elias, basicamente, seu inimigo número 1 era o rei Acabe, e a Jezabel com Z, que está errado, desculpa. Confronto com aquela história do confronto com os sacerdotes, que desce fogo do céu, a denúncia da injustiça social da vinha de Nabote, e a gente, quando classifica, tem 7 grandes milagres que ele realizou. E aí o seu sucessor, e Elias não morreu, ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo, né? E tem um simbolismo nisso, mas a gente vai falar hoje. E aí Eliseu falou assim, no final da vida de Elias, né? Falou: eu não vou largar esse cara, eu quero ser o sucessor, eu quero fazer as coisas que Elias fez, eu quero continuar o ministério dele. E aí tem a história da porção dobrada, que ele quer a porção dobrada, ele quer a mesma seguir a forma que Elias vai, o ministério de Elias. E a gente tem uma curiosidade que Eliseu fez 14 milagres grandes documentados, né? Dentre eles, para a gente lembrar, a cura do Naamã, o general estrangeiro da lepra, purificou um guisado, fez a ressurreição do filho da Sunamita, que a pastora Lehui falou, né? E o machado que flutua, né? E essas histórias a gente tem muito na escola dominical, a gente não vai conseguir falar tudo isso, mas quando a gente lê, é muito gostoso, né? A gente lê isso, e eu sempre leio isso e penso: cara, como o rei não se arrependeu depois que tudo isso aconteceu, né? Como o Acabe, depois daquela primeira vez que confrontou os sacerdotes lá de Baal, cara, ele falou: ixi, eu tô adorando o rei errado, né? Como ele não se voltou, né, a Deus, ou voltou e depois a sua esposa levou ele de novo e ele não conseguiram, mas como esses profetas, grandes profetas, os maiores profetas, não conseguiram trazer de volta o coração do rei, né? Isso é a tônica, talvez, do livro de Reis, quando a gente tem. E a gente vai caminhando de uma forma triste, né? Depois de Acabe, principalmente no Reino do Norte, a gente tem vários reis, e um pior que o outro, uma revolução sangrenta. Jeú, ele vai destruir todos os descendentes, né, de Acabe, e um vai matando o outro, até que no capítulo 17 de 2 Reis, o rei da Síria, né, vem, sitia a Samaria por 3 anos. Né? Nesse finalzinho do rei, Joséias, né, ele já era, na verdade, um vassalo, tinha de pagar tributos, só que ele faz
uma traiçãozinha, né, com o rei assírio, chama o Egito, lembra o Egito de Salomão, que a filha do faraó me ajuda, né? E aí o rei da Síria descobre essa trama, o Egito já não tinha forças para lutar contra a Síria, ele faz um cerco em Jerusalém, em Samaria, passam fome, uma fome extrema, muito triste, histórias muito tristes de o rei andar e falar assim, né, puxa, meu povo está morrendo de fome, e agora, o que eu vou fazer? E depois de 3 anos, esse cerco termina, e o rei da Síria acaba invadindo, e aí a gente se perde nessa história. A gente vê que não tem mais os relatos do Reino do Norte, foi que o rei da Síria ele espalhou todas as tribos, né, e trocou as pessoas que moram lá, fizeram um reassentamento, né, e quando a gente pega, é muito nítido quando o autor, ele fala, ele é muito, na verdade, didático. Em 2 Reis 17, ele vai explicar, né, e aí vocês vão entender de novo por que chegamos onde chegamos. Ele fala assim, Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, sobre o poder do faraó, rei do Egito, e eles prestaram cultos a outros deuses, seguiram costumes de outras nações que havia expulsado diante dele, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram secretamente contra o Senhor seu Deus. Em todas as cidades, desde as torres da sentinela até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas, postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, né? E assim ele vai seguindo, e no 23 ele fala assim, 18. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e o expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido, e por isso o Senhor rejeitou o povo de Israel e o afligiu, entregou na mão de saqueadores até expulsá-los da sua presença. E isso é o que está escrito em 2 Reis 17. E a gente termina melancolicamente, mas de uma forma muito triste. E o autor ele vai reforçar claramente, né? E isso serve de atenção para o Reino do Sul. Ezequias ele tem um problema muito sério com a Síria também. E aí ele também está prestes a ser tomado, e de uma forma surpreendente, milagrosa, ele ora para Deus, e Deus livra de uma guerra totalmente injusta, um exército gigante contra um exército pequeno, um exército mínimo, né? E Ezequias ele é um grande rei do sul, né? E ele adoece, e é um texto que eu gosto muito esse. E ele adoece, e o profeta fala que ele vai morrer, e depois que fala que ele vai morrer, o profeta ora e dá mais anos de vida para ele, né? E nesse anos de vida que ele tem o Manassés, ele tem o filho Manassés. E Manassés foi o pior rei de todos os tempos, né? E a partir daí, pior rei, porque ele foi o rei que adorou os outros deuses, pôs os deuses de Samaria, catou e jogou para dentro os bois, e adorou os bois, os bezerros, sacrificou seu filho, a Moloque, né? Isso foi assim, Deus fala, aqui eu vou abandonar esse povo, eu vou entregar eles, eu vou sacrificar, eu vou deixar esse povo ir para o exílio. Aqui é um ponto sem retorno, né? E aí depois aí tem Amon e um rei, Josias. Muito curioso, né? Encontra a lei, quietinho lá, ele assume criança, o sacerdote falou, achei a Torá aqui, e lê, né? Ele faz o que Deuteronômio explicou. Você tem que ter uma lei, você tem que ler todos os dias, e quando ele lê, ele se comove, ele realmente entende o que eles estão fazendo de errado, e fala assim, agora eu vou voltar a Deus, vou tirar os ídolos, mas não consegue tirar todos,
E aí já era um ponto sem volta para esse povo. E aí os reis que sucedem, Jeocás, Joaquim, e assim vai, esses reis, eles sucumbem, né, depois de um cerco do Império Babilônico por 30 dias, e eles já eram vassalos, na verdade. Então, a Babilônia, né, o próprio Nabucodonosor, ele já pegava o que era de mais importante, os jovens, os guerreiros, né, eles já estavam sendo espoliados, o templo, as coisas importantes do templo, e quando chega no último rei, ele fala assim, agora vai destruir o templo, e pega fogo, né? Lembrar que é muito curioso, porque é nessa época que sai Daniel, né? Então, quando a gente lê esse finalzinho, né, a gente vê que e a gente lê na sequência a história de Daniel, fala, muito legal, né? A gente já vê a história de Daniel saindo daqui, né? Mas é muito triste. Em 2 Reis 25 acontece a queda e estou sem relógio aqui. E para a gente não estender muito, eu queria trazer nessa história, né? Será que Deus esqueceu dessa promessa? Quanto a você, sua dinastia, seu reino permanecerão para sempre diante de mim, seu trono será estabelecido para sempre, né? Será que quando a gente vai ler em 2 Reis, lá em 25, e a história é muito triste mesmo, quando você vai lendo, na verdade dá vontade de chorar. E eu acho que o povo de Deus, quando lê isso, eles choram mesmo. Mas o autor, ele é muito bondoso, muito, muito legal. Nos 3 versículos finais, né, ele fala do Joaquim, um outro rei, né, que é libertado na prisão. 40 anos depois, a gente vê os 3 versículos finais de Reis falando. No 37º ano do exílio de Joaquim, o rei de Judá, que ele estava preso. Você vinha a linhagem seguindo, o rei da Babilônia tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês e o tratou com bondade, deu lugar mais honrado dentre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E assim Joaquim deixou suas vestes da prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. E assim acaba o livro de Reis, né? Então, apesar do livro do autor falar assim, olhe, por que vocês estão aqui, eles terminam com um pingo de esperança, né? Que a promessa que Deus fez a Davi não foi esquecida. E isso vai ser em Crônicas que a gente vai ver bastante, né? Mas eu acho que a história é bem legal. Eu queria trazer uma reflexão da vinha de Nabote. Eu gostei muito, acho que quando eu estava lendo Rei, eu fiquei tão feliz quando eu falei, vou ler Reis, porque a Susan roubou Samuel, que eu queria, e eu fiquei fazendo devocional de Reis há muito tempo, acho que uns 2 meses atrás, né? Eu estava seguindo o livro de Reis, e eu acho que a história que mais me tocou na história de Reis é uma história meio desconhecida, né? E é a vinha de Nabote. Eu acho que é muito curiosa essa história. Não acontece nada, não desce fogo do céu, ninguém ressuscita, mas eu acho que é uma história muito bonita para a gente refletir. E eu queria convidá-los a ler. Estou procurando alguém. Tia Liva, está fácil? Você já está em casa? Está tranquilo? Opa, tô sim. Lê aí para a gente essa história, conta a história aí, narra. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do seu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mãe, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão triste e aborrecido? Não, por que você está tão aborrecido?
por que não come? Ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote de Jezreel, vem minha sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Legal. Eu vou pausando, né? E aí eu vou falando, né? Eu acho que esse incidente é muito curioso. Primeiro que Acabe não estava no seu palácio, porque ele não estava em Samaria, ele estava em Jezreel, né? Ele estava no seu palácio de campo, né? Ou um lugar que ele fica. Tão curioso que depois que ele saiu, que ele morreu, a Jezabel, que é sua esposa, não sua mãe, como o Tiali leu, mas é muito curioso o jeito que ela age, que é como se fosse a mãe dele, continuou morando nesse palácio, né? E aí depois o Acabe foi lá, falou assim para o vizinho dele, falou, olha, eu achei seu terreno bonitinho, eu quero fazer uma horta, né? Por que ele queria fazer uma horta? Não sei, ele era um rei, ele não precisava, mas se ele curtia plantar, como os taiwaneses, ele podia ter escolhido qualquer lado, né? Mas ele queria aquela vinha, ele queria aquele vizinho dele. A grama daquele vizinho era muito bonita, né? E ele estava apaixonado, mas o Nabote era um cara fiel. E ele falou assim, eu não posso dar, porque lembra quando a gente chegou aqui nessa terra, quando lá em Juiz, Josué dividiu a terra, falou, cara, essa terra tem lei, ela não pode ser dada. Lembra que se você um dia falar assim, você vender essa terra, depois de 7 anos você tem que voltar para minha família, né? Essa é a herança dos meus pais, né? E Acabe ficou bravo, ele entendeu, e ele fez uma birra, né? Não sei se vocês têm crianças ou vocês fazem isso de vez em quando. O cara deitou na cama, virou para o lado, burrou a cara e falou assim, eu não vou comer. Ele é rei, hein, galera? E aí a sua mãe, como o Tchali leu, não, brincadeira, sua esposa, falou, que você tá bravo aí, por que você não come? Aí ele falou, e aí vamos ver o que aconteceu. Eu vou pedir para o Giovanni ler aí. Gi, você lê? Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se à frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levam-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Obrigado, Giovanni. Uma coisa muito curiosa, né? Quem manda aqui nessa história é a Jezabel, né? E ela age como mãe, né? Mãe de aquelas mães ótimas para mimar crianças, né? Ó, já que você tá bravo, vou dar o seu doce. Vou comprar aquele presente. Levanta aí do chão do shopping e vamos entrar na loja e comprar o presente, né? E é isso que ela faz. Cata, ela manda, ela ordena, escreve cartas em nome de Acabe, põe nela o selo do Acabe, né? Se ela já estava com tudo isso, então eu acho que a gente já consegue imaginar quem que governava aquele reino. E ela faz uma injustiça social tão grande, né, que é a opressão do mais forte contra o mais fraco, né? O Nabote não tinha nem como se proteger contra isso, né? Ele foi decretado um jejum, um dia que as pessoas iam se sentar, reunir de forma religiosa, e aí quando vem uma acusação falsa, que ele amaldiçoou a Deus, né? Um cara que tá lá, olhando a lei de Deus, falando, cara, eu sei que o rei vai fazer alguma coisa contra mim. Esse meu vizinho aqui não vai dar certo. Mas a lei de Deus fala que ele tinha de segurar aquela terra, porque a terra que Deus tinha dado para ele, né, para sua família,
e ele é acusado de ter amaldiçoado a Deus e o rei, e ele é apedrejado por causa disso, né? Uma história muito triste, e o que me chama muito a atenção é as palavras que nós soltamos no nosso dia a dia, que podem ser tanto para a bênção, quanto ser para a morte, né? Então, essas fofocas, falar mal um do outro, é isso que me chama muito a atenção, né, nessa história. Isso são coisas que não são usadas pelos reis bons, né? Isso são ferramentas utilizadas pelos reis que o Senhor Deus não aprovou, né? É isso que talvez vou lembrar. Quem pode ler? Leila, você tá fácil para ler? Só para terminar a história, né? E, segundo Reis 21, 15 a 21. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescentou: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos os da... acho que aqui está... Desculpa. Devorarei os seus descendentes, eliminarei todas as suas famílias do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livres. Pelo menos o meu acabou assim. E aí, obrigado, Leila. E aí a história é muito, muito curiosa, porque aí é muito parecida com Davi, né? Os dois fizeram uma coisa feia, né? Um deles por um decreto mentiroso e o Davi por um decreto real, né? Mandando Urias para a frente da batalha, e os dois foram mortos, e o plano perfeito se consolidou. E aí vem um sacerdote, vem um profeta, vem Natã, vem Elias e fala: olha, o que você fez está errado, né? E haverá castigo, e a criança vai morrer, e o seu povo você vai ser morto, né? E curiosamente, os dois se arrependem, né? E aí o que acontece? Acabe, ele vai, começa a se jejuar, roupas de saco, externamente ele se pede desculpas, né, pelo ocorrido, mas a gente sabe que o seu coração não se mudou completamente, um pouco diferente de Davi, que se humilhou, né, e aí acabou mudando, né? E eu vou pular aqui para frente. E aí a história foi muito curiosa. Eu acho que uma história muito bonita essa, porque olha só o que aconteceu. Tereza, você lê para gente? É a coisa mais doida que pode ter acontecido, né? Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo.
De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor... O que disse ao condutor? Eu não sei. Espera um pouquinho aqui. Deixa eu procurar. A última linha está cortada, tá, Oi? Então, foi mal. Eu leio, cara. Então, disse ao condutor, disparou, tal, encaixe... Eita. Então, disse ao condutor do seu carro, tire-me de combate, fui ferido, né? E assim vai indo. É muito curioso como termina a história de Acabe, né? Então, ele lembra, isso aconteceu na sequência, aconteceu depois, e aí eles têm uma guerra, que eles vão lá. Isso, antes de atacar o sacerdote, eles perguntaram para os sacerdotes e os profetas, e aí, vamos ganhar ou não vamos ganhar? Aí tinha um que ele não gostava, que falou, não, você vai morrer. Ah, mas os outros falaram que ia ganhar, e aí eles acabaram topando, prenderam aquele que falou que ia morrer e seguiram para a guerra, né? Só que o rei Acabe, eu tenho certeza que ele lembrou do Elias e lembrou do que poderia acontecer. E aí ele fez a coisa mais covarde, né? Ô, Josafá, já que você veio aqui, veste bonitinho, aquela armadura com um alvo bem no meio do coração, assim, vamos à guerra, e eu vou aqui disfarçadinho, né? E aí, quando as pessoas perseguiram Josafá, né? E aí eles falaram assim, não vai dar, aqui não é o rei, né? Eles viram que não era o rei de Israel, acharam que estavam perseguindo Acabe, né? E aí o soldado disparou um arco, falou sem querer, e esse arco acertou o Acabe e ele morreu. E cumpriu-se a promessa que Deus falou, que quando limparam o sangue dele, né, quando foi tirado do combate ele morreu, limparam onde os cachorros, né, estavam, né, onde as prostitutas se banham, e aí os cachorros lamberam o sangue de Acabe, né? E também, agora eu vi que, desculpa, o texto está errado aqui em cima, o trecho, né? Por isso que vocês tiveram dificuldade para achar aqui. E aí o que acontece? O que eu queria trazer para vocês, assim, né, dessa história. Alguns pecados, né? Primeiro desafio de todo o livro de Reis e a história de Nabote, né? Os pecados eles podem ser bem assim escancarados, como a maioria dos reis seguiram, né? A idolatria, o poste, a adoração, os rituais, né? Ou os pecados podem ser como o Acabe fez, desejar a grama do vizinho, que é mais verde, né? Porque Acabe queria uma horta. Eu fico pensando, né? Porque Acabe queria uma horta. Porque, o cara não precisa plantar nada, ele é um rei, né? Mas ele levou a fazer uma coisa temível, assim, horrível aos olhos de Deus, né? Então, esses pecados estão no nosso coração, os nossos desejos, né? E aí a gente tem esses caminhos que a gente pode trilhar ou não trilhar, né? Você pode desejar, né? Você pode executar de uma forma oculta, como fez Davi, como fez Acabe ou Jezabel, né? Às vezes a gente pode achar que a gente pode terciarizar, mas quem mandou não foi o Acabe. Ele podia falar para Elias, pô, quem fez tudo isso, igual Adão falando para Eva, quem fez tudo isso foi minha esposa, né? Minha esposa que pecou, que escreveu a carta, que deu ruim, né? E tudo bem, Rafa. E aí isso aí não existe, vai cair sobre o rei Acabe, né? Isso vai, não adianta falar que foi a Jezabel. A culpa do pecado vai cair sobre a pessoa. Então você não adianta você falar que você terciarizou o pecado. Quem fez não fui eu só dei um empurrãozinho, né? Eu fui só o motivador, a força que começou, mas quem pecou mesmo foi a sequência das coisas. As companhias, né? Acho que é tudo. Quando a gente olha, né, o filho de Salomão, Roboão, né, Acabe, e aí eu coloco, né, as suas companhias, os seus amigos, seus casamentos, os seus sócios,
É tudo isso. Influi demais, que ajuda você a pecar ou não. E o poder de uma palavra mal enganosa, né? Uma palavra maldita, uma palavra, uma fofoca, né? E é isso que o livro de Reis não fez. O livro de Reis não fofocou. Não falou dos erros dos outros, mas falou de uma forma muito sábia de como que as coisas erradas podem nos trazer de volta para Deus. E a fofoca é justamente o contrário, né? E talvez os desafios para a gente é lembrar de tudo isso. A justiça de Deus pode acontecer de forma imediata ou de forma tardia, mas ela não falha, né? E a maior castigo que Deus pode dar, como deu para todos esses reis, é tirar a sua presença, né? O Acabe, ele morria de medo da morte, por isso que ele foi lá e jejuou e pôs os panos de saco. Ele morria de medo da morte, por isso que ele catou, não pôs sua armadura real, mandou o outro, o Josafá, vestir a armadura, né? Mas, assim, o maior castigo de Deus não é isso. É você realmente perder a presença de Deus. E isso faz com a gente os pecados, né? Retira a presença de Deus, retira a comunhão de Deus, né? De nossas vidas. Então, a gente não pode se atentar, né? Porque esses pecados que vão vindo são muito sutis, né? São muito, muito, muito fáceis de cometer, né? E assim como o livro de Reis termina com a perda da terra, da monarquia, da liberdade, né? Mas assim, no fim de tudo, o rei lá foi trazido à presença do rei da Babilônia e foi solto. E ele seguiu a linhagem. E teve, sim, sempre um rei na casa de Davi. E teve um rei que foi um rei Messias, que foi que foi o maior rei de todos, né? Que vai trazer um reino. Então, a fidelidade de Deus, por pior que nós estejamos, por pior pecado que nós cometemos, ela é eterna, né? Então, é uma coisa assim que há de se lembrar. E é isso que o povo de Deus se agarrou até hoje, né? E é isso que os cristãos também se agarram, né? É a fidelidade de Deus. Eu acho que é uma coisa muito bonita. E era isso que eu trouxe para vocês. Eu acho que os desafios são esses. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E eu não sei se vocês querem compartilhar alguma coisa, se vocês querem falar, algum comentário. Caleb, desculpa. Não, tá tranquilo. Boa, Caleb, ali. Eu acho que a sua versão é tudo, porque o jeito da... Eu olho a Jezabel muito como a mãe, é verdade. E quando eu tava lendo, eu vi assim, nossa, esse rei era mimado mesmo. Aí eu acho que Muito, né? na minha cabeça já inverti as coisas. Mas você não tá errado. Ô, Tauê, para de Fala, ficar Su. falando que eu roubei. Ainda bem que eu peguei o Samuel e você ficou com o Reis. Muito obrigada pela aula tão compreensiva. Eu acho que eu teria mais problema de resolver o livro e você conseguiu ser muito, muito sucinto. Eu aprendi demais com a sua aula, Susan, semana passada. Mas a gente vai parar de trocar elogios e toda a glória seja a Deus, porque a verdade é essa, né? É muito difícil, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, tem muitos professores aí. Como é difícil preparar uma aula dessas, assim. Que seja uma aula que traga uma nova visão de vocês lerem a Bíblia e seja uma aula prática também, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Eu ia falar que a Bíblia é tão original que ela usava a força antes do Star Wars, com o machadinho. A Bíblia é tão original que tinha tudo isso já antes, né? Tinha a Sociedade do Anel, tinha os guerreiros perfeitos, tinha os super-heróis e tinha a força, cara. Cara, eu assisto Star Wars, eu tava falando com o Daniel. Star Wars não é nada cristão, tá? Mas tem muita coisa interessante de Star Wars com ótica cristã, né? Eu não sei se tem vários vídeos que a gente tem
a gente assiste alguns vídeos da Disney, né? E eu lembro que eu sou da época que a Disney era do diabo, tá? Eu lembro na escola dominical lá da Cabo Verde falando muito disso. E aí mas assim, certamente tem muitos conceitos errados que a Disney traz. Mas tem alguns sites de blogs que falam de como ensinar a vida, o evangelho e conceitos cristãos através dos desenhos da Disney, né? Então, na verdade, não tá... O problema não é onde a história tá, mas é quem lê a história, né? Acho que esse é o principal. Certamente não achem que Game of Thrones é saudável, ou Senhor dos Anéis, ou Os Vingadores. Aliás, eu não consegui assistir o último episódio, mas do Falcão e do coisa, mas, meu, é muita maldade. E sabe qual seriado que me lembra o livro de Reis, que eu não quis pôr aqui por causa dos menores? Hoje não tem menores, né? É o Walking Dead, meu. Até onde chega a maldade do ser humano? Né? É isso que eu fiquei pensando. Mas não assistam. Quem não tem estômago, não assista Walking Dead, porque é tenso, hein? É visceral, né? Literalmente, ali. Alguém tem mais um comentário? Senão a gente vai encerrar e almoçar. Meu filho já veio avisar que ele comeu todos os gyozas, então já não tem almoço hoje. Comeu 12, eu falou. Eu falei, nossa, que da hora. Vamos encerrar com uma oração, então? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, eu peço que a Tua palavra seja mais do que técnica, seja o objetivo do livro, o autor, a estrutura linda que é o livro de Reis, mas seja viva aos nossos corações, para que ela seja um aviso, como foi para o povo de Deus, como devemos caminhar, Senhor Deus, o nosso dia a dia, como que devemos ser servos aprovados na Tua presença, Senhor Deus, como devemos cuidar dos pecados para que eles não sejam como um pequeno câncer que entra nas nossas vidas e nos corrompe, ou aquele fermento que Jesus fala que vai estragando toda a massa, Senhor Deus, mas sim, Senhor Deus, que nós tenhamos uma visão crítica e uma visão nítida de o que devemos estar fazendo na Tua presença, o que devemos pedir desculpas, Senhor Deus, e o que devemos ser restaurados todos os dias da nossa vida, para que o nosso caminhar, a nossa obra, para que a forma que governamos, como os reis governavam a vida, a nossa família, o nosso trabalho, sejam agradáveis ao Senhor, que seja como Davi, que tinha um coração segundo a vontade de Deus, tinha um coração fiel, Senhor Deus, a Ti. E não seja apenas uma aparência bonita, uma aparência externa de riqueza, ou aparência de sucesso, ou uma aparência boa para as pessoas, mas podre por dentro para o Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, que o Senhor nos alerte todos os dias da nossa vida, Senhor Deus. Oramos em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Boa semana Sobrou a todos. shoyu para você, já que não tem Eu acho que eu gyoza? vou comer casquinha de gyoza com shoyu mesmo. Delícia, delícia. Tchau, Tchau. É o gente. que temos. Boa semana, pessoal. Fique com Tchau. Deus. Boa semana. Tchau, tchau.